Jornal da Pan, a partir de agora, recebendo Alexandre Martins, diretor da Vértice. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Alexandre. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos tratar de assuntos importantes aí hoje. Doutor Alexandre, que de acordo com o Giroto Filho, não é de elogiar, não se elogia e elogiou a gente esses dias, hein, doutor? Você viu, hein? É que vocês estavam com a profissional excelente, trabalhei com a Isabela, gosto muito dela, vixe, foi ótimo. Aí, elogiou a profissional, não foi a gente. Não foi a gente. Não, ela é sensacional, vários rituaizinhos que ela passou lá no final de ano, eu até marquei ela, passei fazendo, achei ela... muito legal. Vocês não precisam de elogio, ela é formidável. Né? O que você acha? Doutor, mas assuntos importantíssimos hoje, né? Não só essa nova, até vi ontem, né? Coincidentemente, essa nova lei de que a partir de maio as empresas terão que também fornecer o apoio psicológico, né? O psicossocial. Psicossocial para os funcionários. Mas antes de chegar nessa parte, vamos falar dos problemas que o senhor tem enfrentado ultimamente. Na verdade, a gente tem observado de uma maneira recorrente a dificuldade do entendimento por parte de algumas empresas sobre a necessidade de se adequar e fazer o correto em relação à segurança ao trabalhador. Isso é um levantamento que a gente tem feito na clínica. Nós percebemos assim, uma preocupação muito grande com relação a isso, porque o que a gente observa? Alguns empresários, um grupo, eles entendem que existe um gasto com relação à área de segurança ao trabalhador e que aquilo é perda de dinheiro, né? E que na verdade a gente sabe que isso não é. Então é assim, o que a gente tem percebido? Ou o empresário deixa de fazer, ou o empresário faz pela metade, né? O fazer pela metade, ou porque ele sabe do que aquilo que ele poderia estar fazendo e não faz e corre o risco, ou por desconhecimento de quem está prestando serviço a ele. Então é assim, a gente tem começado a se posicionar de uma maneira mais dura, mais rigorosa, no sentido de que, olha, existe uma necessidade e essa condição de se fazer, ela é muito mais barata do que qualquer ocorrência que tiver depois. Então, eu vou dar um dado para vocês que é forte. O Brasil hoje, a gente fala em 52,5 milhões de empresas, certo? Desse montante, quase 60% são empresas de 1 a 4 funcionários. Ou seja, são empresas que a grande maioria estão incluídas no grau de risco 1 e 2, que são graus que, teoricamente, seriam um cuidado menor do que empresas grau de risco 3 e 4, que se expõem mais o funcionário a um risco ocupacional. Mas assim, o empresário entende, ou alguns empregadores, que a gente não precisa ter tanto cuidado, o que não é verdade, né? Então a gente tem percebido assim, eu tenho empresas, por exemplo, pequenas, e muitas dessas empresas, a grande maioria, estão ligadas à área de serviço, né, comércio e construção. Então imagina o seguinte, uma construção civil, né, o risco que o cara tem, sobe em altura, trabalha com produto químico que é cimento e cal, e faz esforço físico, tem risco ergonômico. Então, quer dizer, quando você deixa de tomar uma atitude com relação a quem está trabalhando, o risco que você tem, qual vai ser? Justiça do trabalho, né? Previdência social, multa porque deixou de descumprir normas que são estabelecidas. Então, é assim, a gente precisa começar a olhar as coisas de uma maneira mais profissional, eu acho, né? E assim, viu, Gleiser, o que aconteceu agora? Existe, em agosto de 24, foi determinado uma condição de atendimento ao psicossocial nas empresas que, na verdade, isso já existia, certo? Já é de 2020, já existia uma lista chamada, acho que se não me engano, lista 23, que tratava do assunto, mas que a partir de maio as empresas vão ser obrigadas a cuidar melhor dessa questão de saúde mental dentro das empresas, independente da empresa. E o que acontece? A gente tinha anteriormente o seguinte, o Ministério do Trabalho ia até a empresa. Hoje, gente, é sistema. Hoje o cara bate um botão, puxa a lista e já manda para a empresa para que ela se justifique. Então, quer dizer, se nós não olharmos de uma maneira, é o que eu estou dizendo, profissional, se a gente não abrir o olho, o empresário vai ter problema.
E essa questão do psicossocial, ela é importante porque a gente analisa de várias formas, né? Por exemplo, empresas com cobranças muito fortes de meta, não só de meta, mas assim, empresas que têm muita cobrança, ou às vezes, acho que até a pessoa que, o senhor citou algo muito importante e eu não havia pensado nisso. Normalmente, quando fala na questão psicossocial, a gente pensa nas empresas que têm muita meta, né? Banco, telemarketing, mas até a pessoa que se expõe ao risco mesmo. Por exemplo, a construção civil, as pessoas que sobem a altura, também tem aquele, eu acho que abala também o emocional de alguma forma, né? Porque você está trabalhando se expondo ao risco o tempo inteiro também. Na verdade, assim, a gente tem que separar, porque assim, hoje o risco psicossocial, ele está ligado ao quê? Assédio moral. Também. Cobrança de meta excessiva, uma gestão que é muito chicote em cima do funcionário. Né, que ela não tem um trabalho em equipe, um entendimento por parte do funcionário de como que tem que ser uma relação profissional. Gente, não dá para você falar para o funcionário, você está com um problema pessoal, você passa na porta da empresa, esquece o problema e vem trabalhar. É um todo, a gente precisa entender essas coisas. Nós já falamos bastante disso. Né? Então é assim, então a gente precisa olhar isso. E a questão do psicossocial, ele vai exigir das empresas que toda vez que um funcionário ele leve um atestado que tem um CDF, que são as doenças psiquiátricas, a empresa consiga demonstrar que não foi por parte dela a ocorrência daquele CID. Então é assim, a norma regulamentadora ela é muito rigorosa em relação a isso. E ela vai definir uma série de coisas. E uma coisa importante, independe do tipo de empresa. Independe da quantidade de funcionários que essa empresa tem. Então, quer dizer, nós precisamos ter um olhar crítico em relação a isso. E acho que não só demonstrar que não é culpa dela, mas oferecer também o apoio que esse funcionário precisa, né, doutor? É assim, por exemplo, a norma regulamentadora não obriga uma psicóloga na empresa, mas ela orienta que você tenha um profissional que preste esse tipo de serviço. Ou encaminhe seu funcionário também. Então né? é assim, porque hoje assim, a empresa que tem um plano de saúde, um plano assistencial, tem condição de fazer isso. A empresa que não tem, ela vai ter que buscar alguém que possa fazer isso. Então, a gente se mobilizou na clínica justamente para nos prepararmos para isso e já começar a preparar as empresas, porque a ocorrência disso é forte. Eu já falei aqui mais de uma vez, hoje os CIDs F, eles são a segunda maior incidência de CIDs que são dados de atestados. Então a gente vai precisar olhar, não tem como você não olhar isso. E quando a gente pode trazer o Cid aqui para explicar melhor pra gente? pegando as manias do Giroto, já tá aparecendo. A gente precisa fechar a primeira meia hora do Jornal da PAN com o Dr. Alexandre Martins, Alexandre da Vértice Medicina do Trabalho, hoje com a gente no Jornal da PAN. É isso aí, essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento Unimed Marília, presença que transforma. Um rápido intervalo aqui em 100,9, a gente continua mais um pouquinho com o Dr. Alexandre no YouTube. Loucura. Eu tô pegando as manias do Giroto. As manias do Giroto, você vê? Vamos trazer o Cid, que essa questão de não ter, mas o encaminhar, às vezes, realmente, uma empresa, por exemplo, uma empresa de 3, 4 funcionários, às vezes não tem um plano de saúde. Mas, cara, o orientar, pelo menos, né? Olha, então passa no psiquiatra, vai no médico, a gente dá esse respaldo, né? Pode faltar, vai no trabalho, sabe? Eu acho que o apoio mesmo. Gleice, o que a gente está fazendo na clínica? A gente está trazendo psicólogos para trabalhar conosco em relação a isso. Legal. Porque assim, o risco psicossocial, isso é até legal a gente colocar depois, ele causa, você tem transtorno mental, comportamental e físico. Sim. Então, quer dizer, você tem as três questões, então a gente precisa olhar as três questões e tratá-las de uma maneira distinta ou conjunto. Então, por exemplo, o comportamental, crise de ansiedade, depressão, o mental, o comportamental, droga, uso de medicamento, uso de álcool, uso de drogas ilícitas. E o físico são questões gastrointestinais, cardiovascular. A gente precisa. E isso tudo é o quê? Doença psiquiátrica. A gente precisa olhar. Tem que tratar. Não, eu acho incrível que estejam abrindo os olhos, né, para isso, para essa área do funcionário. E não só funcionário, para a empresa também, né? Porque é bom para a empresa também. Claro. Vamos voltar no assunto ou temos mais pautas importantes para continuar? Vamos voltar no assunto. Eu só queria fazer uma pontuação aqui, doutor. Que geralmente, o senhor citou a construção civil, né? Os cuidados que tem que ter, porque é uma das profissões também que eu acho que tem muita. Como é que chama?
Como é que fala? Tem peculiaridades, são coisas específicas, né? Trabalho em altura, riscos químicos, esforço ergonômico, né? E geralmente, né, essas empresas, elas saem de um cara que já trabalhava numa outra empresa. Ele vai e monta a sua empresa, né? Se ele já vem de um caminho que já segue todos os ritos certinho, a tendência é ele manter esse rito, não é não? Isso é forte. Quer dizer, se você tem a gente fala de uma educação profissional já estabelecida, né, você cobra às vezes do próprio empregador que faça aquilo de uma forma correta. O problema é quando você tem o contrário, do empregador que não tem essa cultura e você tem um funcionário que vem trazendo isso. Então é assim, o correto é ter... Porque assim, ó, a gente, primeiro, o exame médico ocupacional, ele é um exame extremamente importante para a empresa. Né? Principalmente o admissional, porque é onde você vai identificar qualquer tipo de situação que possa trazer algum transtorno para o empresário. Né? Então eu falo que é o exame mais importante que a empresa tem a ser feito. Não que os demais não sejam, mas se eu coloco um funcionário com algum problema para trabalhar, você vai ter problema o tempo todo desse funcionário lá dentro. Então, quer dizer, se eu tenho um empresário que tem a cultura de fazer tudo certo, quando esse funcionário muda de empresa e vai para um outro, ele segue essa cultura, ele cobra inclusive isso, então isso é importante. Agora é importante a gente colocar o seguinte, eu dei exemplo da construção civil, mas por exemplo, o comércio, coisas básicas, gente, estou falando de coisas, por exemplo, comércio de padaria, né? Comércio de essas lojas que vendem salgado, cara, o cara trabalha com, tem risco que é fogo, ele mexe com aquecimento, você entendeu? Ele tem a cozinha que às vezes escorrega. Eu já cansei de atender no justiça de trabalho funcionário que escorregou e teve alguma lesão e é doença ocupacional, acidente de trabalho. Então, quer dizer, eu estou lidando com questões. E funcionário tem 1, 2, 3 funcionários. Não, eu já peguei funcionário que se queimou com óleo quente. Já peguei um funcionário que escorregou porque a cozinha não tinha uma limpeza adequada e escorregou e teve alguma lesão osteoarticular. Você entendeu? Eu tive funcionário que teve problema de coluna. Então, quer dizer, às vezes você precisa olhar, e aí o alerta que a gente faz é isso. Eu tenho um negócio pequeno, né, de 1, 2, 3 funcionários que não vai me trazer problema. Não é assim. As coisas não acontecem dessa forma. Não é porque é uma empresa pequena ou até uma microempresa, né? Que não precise tomar cuidado. Porque assim, a lei determina o seguinte, a partir de um funcionário registrado, eu preciso atender questões legais. Então, que está definido nas normas regulamentadoras. Obviamente, é diferente do que eu tenho que atender. Por exemplo, um comércio menor do que uma indústria, óbvio. Mas eu preciso atender. E o atendimento, ele é básico. E aí que é a minha preocupação, que a gente tem levantado o seguinte. Eu vou contar um caso que aconteceu recente comigo. Nós somos convidados para fazer uma assistência técnica pericial de uma empresa que não é cliente nossa. E aí eu solicitei à empresa as documentações que ela tinha em relação à parte de saúde ocupacional. E a empresa disse o seguinte, não, eu tenho mais uma dessas documentações que você está me pedindo, eu não tenho. Que é relacionada à parte ergonômica. Eu disse, é importante porque a queixa do seu funcionário está ligada à questão de coluna. E a gente precisa definir que não é o trabalho que causou esse problema de coluna. O que a empresa fez? Ligou na clínica, e a clínica disse, não, mas isso aí não precisa. É mentira. Tá aí o que eu fiz? Eu peguei a NR e falei, isso já tem alguns anos na NR. Mandei para a empresa. Então é assim, a gente precisa ficar atento a essas questões, porque é o que eu estou dizendo, às vezes o empresário quer fazer tudo certo, mas quem está atendendo ele não está atendendo de uma maneira adequada. E como é que vai ser lá na frente? Porque só para você fazer uma conta, se eu tiver uma ação judicial, eu tenho que pagar as custas do judiciário, eu preciso pagar o advogado, essa empresa nos contratou, tem que pagar a assistência técnica. Então o custo que ela tem, ela pagaria o serviço por 10 anos. A gente fez uma conta, inclusive eu mostrei isso para você pagaria porque o custo é baixo demais, gente. Você pagaria por 10 anos um negócio que você poderia ter fácil. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Então, na verdade, é o empresário, né, o profissional, procurar empresas qualificadas também para te atender, para prestar esse serviço, né, doutor? Glaise, o que a gente mais tem olhado, a gente tem cobrado isso. Uma das coisas que a gente tem feito, às vezes, as empresas nos procuram, eu falo, me dá a sua documentação, eu vou fazer uma análise.
crítica sobre a documentação, porque eu não posso dizer que tem empresas que fazem de uma forma correta e falam, tá tudo certo, né? Mas assim, a gente tem feito vários apontamentos de coisas que são importantes, porque assim, ó, a gente tem uma regra na clínica, o que está na lei é obrigatório fazer, não se deixa de fazer. Porque às vezes o empresário, mas eu estou gastando muito, meu amigo, você está economizando. O que não está na lei é conversado com o empresário. Então é assim, sempre se faz uma sugestão, mas não é uma obrigação. Então eu tenho casos, por exemplo, trabalho em altura, eu tenho obrigação, está na lei, eu preciso fazer audiometria e glicemia, está na lei. Outros exames não está na lei, então a gente orienta o empresário. Você quer fazer, é melhor por causa disso, ou você não precisa fazer. Alguns optam por fazer, outros não, mas tudo bem, mas ele está cumprindo a questão legal. O que não pode deixar é de não fazer. É um olhar, na verdade, para o funcionário e para a sua própria empresa também, né? Na verdade, não é que está gastando muito, é investindo. E a partir do momento que você tem um estabelecimento, uma empresa, você precisa investir. Ó, a conta que eu fiz do judiciário, ela se desdobra, por exemplo, nas multas. Você tem uma NR específica de multas. E as multas são por funcionário. Então, se você começa a descumprir aquilo que é necessário, as multas elas vão ser cobradas. É o que a gente está falando, tudo eletrônico hoje. A tendência é que isso seja feito de forma rápida e não vai demorar. Gente, o governo precisa arrecadar, é normal, ele vive com essa arrecadação. Então ele precisa ter essa cobrança. Então se a gente deixa de descumprir, a multa vai chegar. E a gente precisa rodar, fazer a roda girar, porque senão ela não funciona. Antigamente você tinha um delay, né? Que era o tempo de chegar a documentação, chegar a intimação, alguma coisa assim, né? Hoje é tudo eletrônico, né? A gente tem tido, eu tenho visto situações, por exemplo, a própria acompanhamento do Ministério do Trabalho, né? Algumas vistorias do Ministério do Trabalho são por denúncia, né, que são feitas. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu conversei com a menina do Ministério Público, né, uma pessoa que eu tenho bastante proximidade em uma outra cidade. Ela estava me explicando como é que eles fazem essa avaliação, né? Ela falou, agora a gente tem isso mais forte na parte eletrônica. Então, quer dizer, eu tenho mais facilidade em estar fazendo os direcionamentos, os discernimentos daquilo que chega, se de fato é real ou não, né? E o processo investigativo, que é quando você começa a solicitar algumas coisas. Mas isso é o final de tudo, aí já é a guilhotina. Porque aí a bucha é grande. Solicitando documentação porque você já está enroscado. A bucha é grande. Então nós precisamos ter esse olhar, é o que eu estou falando. A gente precisa começar a cumprir com aquilo que é necessário. E hoje, vamos dizer assim, uma penalidade mais baixa ali em questão de valores. Você tem multa que vai de R$400, né? Que por falta, às vezes, de uma produção do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, 430, alguma coisa nesse sentido. Agora, você tem multa que empresa grande que pode chegar a 250 mil, 300 mil reais. Então, essa diferença, a discrepância é de acordo com aquilo que deixa de ser cumprido. Eu vou te dar um exemplo. A norma regulamentadora fala, falta de exame médico ocupacional, gera multa. O envio do e-social de forma atrasada gera multa. Então, quer dizer, todas essas pequenas condições geram multa. E assim, ó, o empresário não tem condição de cuidar disso, não é dele. O cara tem que estar preocupado com a atividade que ele faz, que ele fature, e ele possa desenvolver o negócio dele. Não cuidar desse tipo de coisa, né? Eu sempre falo, o exemplo que eu dei aqui fora é assim, ó, você tem um seguro do carro. Não, eu não vou fazer. Meu amigo, a hora que você trombar, a hora que você bater, a hora que você precisar do carro, um guincho para te levar, você vai ver quanto custa caro. Então é assim, a gente não pode esperar que isso aconteça. A gente precisa se antecipar. Agora, nessa questão do que a gente, até me perdi aqui, porque eu fiquei num loop ali da questão das multas, né? Que começa desde ali de uns 400 e vai até 250 mil. Né? Mas se a pessoa se antecipa, se antevê, segue tudo certinho ali, o custo praticamente é zero, né? É muito. É assim, se você tem o cumprimento legal, né, mesmo que possa ser indicada a multa, você tem chance de recorrer a ela. E recorrer, muitas vezes, ele é anulado a multa, porque eu tenho condição de demonstrar que aquilo que eu fiz está correto. Certo? Então é assim, então essa condição ela é forte. E a gente está falando de esferas distintas. Eu estou falando do Ministério do Trabalho, estou falando de Justiça do Trabalho, né? Eu estou falando de Previdência Social. São todas situações distintas. Então,
Quando um médico, que ele é soberano sobre nós, o médico perito do INSS, nos solicita programas, laudos, que determinem que aquilo que está sendo levado pelo funcionário tem ou não um risco ocupacional, a empresa precisa demonstrar, é obrigação dela, porque está na lei. Né? E o não levar isso gera o que? Afastamento previdenciário. Primeiro, aumenta tributo, FAP e RAT. Segundo, gera instabilidade do funcionário. Você entendeu? Terceiro, o que acontece? Se esse funcionário sai e entra na Justiça do Trabalho, dificilmente você consegue reverter. Você percebeu o quanto que desencadeia? Exatamente. Uma situação pequena não cuidada desencadeia uma série de outras, né? É isso. Agora, o exame ocupacional, ele é o admissional, o demissional e o periódico, é isso? Você tem o admissional, o demissional, o periódico, o de risco, mudança de risco, né? E o de retorno ao trabalho. Então você tem essas condições. Esses são os principais, são 5. Né? Então a gente precisa, o admissional, e não que os demais não sejam, mas o admissional é o exame mais importante. E aí você tem os periódicos, eu preciso fazer no período exato que foi a ocorrência. Eu tenho exames periódicos que vão acontecer, depende do grau de risco, em 6 meses. Eu tenho os que acontecem em 12 meses ou até 24, dependendo do grau de risco e da idade do funcionário. Mas eu preciso cumprir, porque sobe para o E-Social. É tudo eletrônico. Eu fiz o exame, mandei para o E-Social, que já está associando o risco ocupacional, porque eu tive que subir os laudos do ambiente de trabalho, então que aquilo é insalubre ou não, ele tem periculosidade ou não, certo? Ele já tem as condições do ambiente e começa a cruzar a informação. Por quê? Por causa da Previdência Social. Né? Se não tiver, vai gerar afastamento, onera mais a Previdência. Então eles estão controlando isso tudo. Está cercado de tudo quanto é lado, não tem jeito. A tendência é o fechamento total. Esse psicossocial, ele é muito forte nesse sentido. Vai acontecer isso, a mesma coisa. Fazer um rápido intervalo em 100,9. Hoje o Jornal da PAN, nesta segunda-feira, recebendo o Dr. Alexandre Martins, da Vértice Medicina do Trabalho. Lembrando que essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. Voltamos já e ficamos agora um pouquinho no YouTube. Doutor, o cerco realmente vai fechando, não tem jeito, né? Cara, é aquele rolê que a gente falou quinta-feira com o Vinícius Dazais, que eu falei que a minha mãe falava, o barato sai caro. Às vezes você querer pagar mais barato ou não querer pagar, é o que o senhor falou do seguro. Tudo bem, não tenho seguro, mas meu carro já não compensa mais ter seguro. Mas se bater, já era. Você vai gastar. A gente vê isso recorrentemente. Impressionante. Ontem eu fui com meu filho num estabelecimento comercial e falei pra ele, você vê, esse cara não é cliente nosso, né? E aí eu falei, meu menino tá se formando em Direito agora, ele vai fazer trabalhista, né? Que legal. Aí eu falei pra ele assim, você começa a observar o quanto de risco ocupacional que tem, que a empresa está deixando de fazer. E ele falou, então, tudo isso aí vai acabar na Justiça do Trabalho. Tudo vai acabar lá. Porque o olhar que o cara tem. Eu falo pra ele, você parece um leão na floresta atrás da presa. Porque vai acabar, cara. Então, assim, eu falei para ele, você observa, porque aí você começa a ter esse olhar mais criterioso, né? Eu falei, o quanto que o empresário está sabendo disso, né? Às vezes ele não foi ele que fez o contrato, né? Subordinou alguém que também não tem conhecimento. Então, assim, pergunta, cara, tem que ter a informação, precisa estudar. Até para fazer o contrato com o funcionário, é legal ter essa assessoria de uma empresa como a Vértice? Muito. A gente, assim, a parte de saúde, segurança e saúde a gente faz. O que a gente percebe hoje, tem escritórios que trabalham essa questão do preventivo trabalhista, que cai sobre nós. Então, assim, qualquer ação diferente daquilo que é normal vai cair nas nossas costas. Começamos um papo bem bacana, interessante também, que a Glais trouxe pra gente, essa questão. A Glais? A Glais. Agora temos um grande problema. Eu falo tanto que agora eu já não sei qual parte que vocês querem que a gente repita. Doutor, lembra?
Tava falando tanta coisa no Não, a gente tava Eu falando... desconcentrei ela por causa do Glais. já até... Ela tá no Glais ainda ali. Não, a gente tava falando sobre essa questão, às vezes, do empresário, ele ter esse olhar. Lembrei que eu fiz a pergunta pro senhor, lembrei agora, que eu fiquei desconcentrada por causa do Glais mesmo, que eu fiz a pergunta pro senhor, se seria interessante, antes mesmo, até para criar o contrato de trabalho, ter um auxílio, né, de uma empresa como a Vértice. Na verdade, é assim, a gente já orienta as empresas que estão conosco ou que estão buscando o nosso trabalho sobre essa questão de saúde e segurança. Então a gente sempre faz orientação, né? Demonstra o que é necessário ser feito, o que está feito de forma correta, o que não está, o que precisa ajustar. Agora, a gente observa o seguinte, tem vários escritórios de direito, né, que realizam esse preventivo que eles falam, né? Esse preventivo está muito ligado, preventivo em relação à questão jurídica trabalhista, e está muito ligado a nós, porque muitas das situações que se geram durante o contrato de trabalho acaba caindo com a parte de segurança e medicina. Então, por exemplo, emissão de atestados, né? Quem que é responsável pelo atestado? Hierarquicamente, perito médico do INSS, médico do trabalho e médico especialista. Então a empresa ela precisa estar bem assessorada, né, para que a empresa que o atenda de saúde ocupacional conheça efetivamente o posto de trabalho, certo? Para que ele possa realmente definir se aquilo que está sendo trazido de atestado tem ou não alguma ligação com doença ocupacional. Porque se tiver, o tratamento é de uma forma, se não tiver, é de outra, né? Então é assim, o jurídico que faz esse preventivo, a empresa que opta por isso, é importante, né? Porque eles sempre nos buscam para poder fazer essa orientação. Doutor, aproveitando o gancho da sua resposta mesmo, quando uma empresa procura a Vértice para... Eu falo parceria, na verdade é um serviço prestado, mas é uma parceria, né? Sim. Vocês vão até o local de trabalho para analisar? Sim, vai, Todos faz os orientação. Não, tem que fazer. Essa é uma outra dificuldade que a gente encontra, viu, guys? Por exemplo, existem situações de segurança que a necessidade das medições que se faz, ela tem um período mínimo para isso. E é assim, nós somos questionados por diversas vezes por que a gente fica... Porque o fato de você ter um profissional disponível naquele local de trabalho, com equipamento adequado, calibrado, tudo que atende às normas regulamentadoras, ele tem um custo. Então, às vezes, a empresa fala, mas eu tive uma opção mais barata. Mas ele está te entregando aquilo que precisa. A pergunta é essa. O quanto você sabe disso? Então, é assim, a gente precisa ter isso, e isso é uma condição sine qua non, não dá para você não ter. Porque a hora que você entrega o laudo, a responsabilidade passa a ser da empresa que entrega. Então a gente vai até o local de trabalho, isso é feito com todos os nossos clientes, independente do tamanho, é feita essa visita, né? É feita a documentação, é entregue, né? A gente tem um pós-venda que liga para a empresa explicando sobre esse trabalho. Algumas empresas nos buscam, tem empresa que manda para o contador, não, você manda para o meu contador. Certo? O contador, coitado, ele tem uma carga já enorme de atividades. Então, assim, para o empresário é importante que ele tenha esse conhecimento mínimo, ou que ele tenha esse acesso e fala, eu preciso de uma resposta. Tanto é que a gente está pensando em desenvolver algumas ferramentas de IA para poder dar essa resposta para ele de uma maneira mais rápida, só sobre a área de saúde ocupacional e ligado àquela atividade dele dentro da clínica. Seria uma IA Vértice, para poder atender esse tipo de coisa, porque ele precisa saber, não tem jeito. Quando tem um segurança, porque muitas empresas hoje ela tem o próprio segurança do trabalho ali, né? E aí o segurança do trabalho, na verdade, que faz esse meio campo com o senhor, né? Com a clínica, com a Vértice. Faz. Mas as empresas que não têm, normalmente é o RH que faz essa demanda? É assim, depende do tamanho da empresa. Empresas maiores, ou elas são obrigadas a ter pelo número de funcionário e o grau de risco. Então ela precisa ter o técnico de segurança, o engenheiro e o médico. Depende do tamanho da empresa. Só se for empresa grande, empresas menores mais com risco, grau não de precisa. risco. Por exemplo, eu tenho empresas grau de risco 4, que a partir de 100 funcionários eu já preciso ter. Só para te dar um exemplo, no Brasil hoje são pouco mais de 52 mil empresas com mais de 100 funcionários. Então, nós estamos falando aí de 52 milhões, 52 milhões de empresas. Milhões. Não. 52 milhões de empresas, 60%, ou seja, 2 milhões e meio, estão
25 milhões, quase 26 milhões, são grau de risco 1 e 2, e somente 52.500 empresas têm mais de 100 funcionários. Nossa. Então é assim, o número ele parecia ser maior, mas não maior. É. Mas é assim, essa quantidade dos graus de riscos menores, que são de 1 a 4 funcionários, é a grande maioria e é o grande volume de negócio que a gente tem na área de saúde ocupacional. As maiores, que têm uma necessidade de exigência de cumprimento da norma regulamentadora, precisa ter um técnico de segurança. Tá? E esse cara nos ajuda bastante. Quando é um bom profissional, nos apoia muito. E é assim, no sentido de fazer todas as orientações, cuidar das CIPAs, chamar a atenção do funcionário sobre o uso correto de EPIs. Então ele tem essa função muito forte, né? Melhorar o ambiente. Porque a gente precisa olhar o seguinte, não é o EPI só, eu tenho que olhar o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Se eu tenho um equipamento de proteção coletiva, eu vou te dar um exemplo. Local que eu tenho, trabalho que tenha calor, se eu tenho exaustor, eu tiro o calor. Ou eu diminuo bastante. Então eu tenho um risco menor para o meu funcionário. Então, esse técnico de segurança, se for um profissional de qualidade, ele tem essa função de estar fazendo essa orientação. Muitas das empresas não têm os equipamentos, então a gente vai medir e trabalha em conjunto com ele. Quando a empresa é menor, ou é o RH, certo? Ou é o proprietário e muitas vezes o contador. E aí o contador fica com uma carga de trabalho que às vezes ele não tem demanda para isso. Os contadores falam, Alexandre, a gente não tem condição de... Dele, então por isso né? que eu preciso ter um parceiro que me atenda bem para que eu tire essa carga, porque o empresário, o pequeno empresário, ele confia no contador, ele acha que o contador vai resolver. E o contador fala, cara, por exemplo, envio para o social, o contador não quer, aquilo é bucha. Né? Porque tem uma série de outras coisas que puxa. Essa questão de mandar atestado, essa questão de fazer os programas. E o cara larga na mão do contador. E aí o contador nos procura para poder fazer isso. Tanto que a gente tem uma parceria forte com a Casa do Contabilista, de dar palestras, de fazer orientações para poder fomentar essa angústia que ele tem. Porque eles falam, realmente a gente tem dificuldade. É um problema que não é dele, mas que passa a ser dele. Não, né? sim, porque o empresário põe para ele assim, mas eu tô te pagando. E ele fala, mas não é bem assim, né? Não é da minha área. Então ele precisa ter alguém que o ajude. E é o que a gente acaba fazendo. Tá. Que legal. Nossa, é um assunto muito amplo, né? Não, tem bastante coisa. Então a orientação é que os empresários procurem empresas sérias para tratar disso, né? Eu acho que a gente precisa olhar isso com carinho. Tá? A gente precisa ter certeza daquilo que você tem recebido, se aquilo está correto, se está adequado, se atende aquilo que é uma exigência legal. Né? E isso você precisa... você quando tem dúvida no atendimento médico, você não procura uma segunda opinião? É isso que a gente orienta. Não então, negligenciar, assim, né? Não olhe só a questão custo, porque ela pode ser muito maior do que você está vivendo. Você tem que olhar tecnicamente se aquilo está correto. Essa é a condição que a gente entende básica do nosso negócio. E não negligenciar todos os exames que são obrigatórios e que tem que ser feito, né? Com certeza. E os laudos, as medições e tudo que envolve a área de segurança e saúde do trabalhador. Que a gente já falou, o barato pode sair caro. E muito caro. Né? Eu acho que a gente precisa olhar isso. É o que eu estou dizendo, a gente tem questões que o empresário às vezes não... O empresário que já teve uma ação trabalhista, ele sabe do que eu estou falando. O quanto que é dolorido o negócio. O cara que nunca teve, ele acha que aquilo é besteira, até acontecer a primeira vez. Né? E aí você tem que provar algo, porque o ônus da prova passa a ser do empresário, que ele não causou a doença ocupacional. Normalmente o trabalhador... E aí, assim, a bucha, o custo que ele tem é muito maior. Gente, é muito maior. A gente viu muito isso, né, quando começou a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que muitas empresas não estavam muito levando a sério, e aí eu conheço empresas que a gente oferecia o serviço, né, de mas não está valendo ainda, até que começou a vir as multas, né, quando começou a multar, aí as pessoas começaram a prestar atenção e contratar os serviços adequados para ajudar nessa questão. Nós fomos numa feira agora, no final do ano passado, na área de segurança, que é uma feira do setor que acontece a cada 2 anos, então fomos nós, toda a equipe de segurança da clínica comercial e a direção. E lá nós vimos um software que faz o quê? Ele pega a documentação que você tem e faz uma análise se aquilo está correto ou não e quanto que gera de multa. Aí nós já falamos, esse negócio para nós é interessante, porque é como se fosse uma assessoria rápida e prática. Né? Então a gente falou, a gente está discutindo uma parceria com a empresa para poder ofertar isso. Quer dizer,
o que a gente quer dar para o empresário? A garantia de que ele precisa fazer o certo. Se não fizer, o risco que você corre. Lógico que o empresário é que vai decidir. Eu tenho empresário que fala, Alexandre, eu sei que você está me falando, eu não consigo mudar agora as coisas. Né? O que a gente pode fazer? Nós vamos discutir dentro da estrutura dele, né? Por exemplo, uma atividade que possa causar risco ocupacional de doença. Vamos fazer rodízio, né? Vamos implementar ginástica laboral. Então, quer dizer, você propõe soluções que vão amenizar até que ele possa realmente mudar. Porque se tiver alguma ação de alguém, do Ministério Público ou Justiça do Trabalho, vai demonstrar que o empresário teve vontade de fazer, que ele está fazendo as mudanças que são necessárias. E isso impacta de uma forma bem diferente. Porque ele já está tentando fazer algo diferente ali, né? Impacta diferente. A gente precisa fazer um rápido intervalo. Fechando a segunda meia hora do Jornal da Pan com Alexandre Martins, diretor da Vértice. Lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento PPA, nos 4 cantos do Brasil. Continuamos no YouTube Jovem Pan. Você sabia que a... Tem um conhecido que ele... acho que é Ler que fala, né? Lesão de esforço repetitivo. Eu não sei como, mas... Ele, na época a gente conversando, ele falou assim, isso aqui eu adquiri numa outra empresa, mas eu vou tacar o fumo nessa daqui. Então, é com causa absurdo, isso. Né? Você vê? É com causa. Então, mas aí, o que você faz? Laudo ergonômico. Porque aí você define se a atividade que você realiza causa a doença que você tem. Exatamente. Você entendeu? Então, por exemplo, nossa, cara, eu cansei de ver. Eu ia fazer perícia, por exemplo, em grandes empresas em Marília, eu não tinha clínica ainda. E aí eu chamava o colega e falava, ó, eu vim aqui para olhar isso. Eu não tô olhando, mas vai dar problema isso aqui. Então você pede para corrigir. Né? Então, só que lá atrás, eu tô te falando isso em 2008, 2007. O Larry Dort era... Então era assim, você tinha muita coisa. Como tá burnout hoje. Deixa eu perguntar, doutor, o Larry Dort foi o terror dos anos 2000, né? Pra cá. Era, mas assim... E agora é o que? Agora é o burnout? Burnout, cara. Burnout. Ele é até um assunto que até eu tive um problema sério na clínica. A gente pode falar na volta também. Com um psiquiatra que eu falei pra ele, você não faz isso, você tá fazendo besteira. O cara não gostou, ficou bicudo. Quem faz diagnóstico de burnout é o médico do trabalho. Porque você precisa conhecer o posto-trabalho. Qualquer psiquiatra que emitir está cometendo um erro grave. Quanto que o psiquiatra conhece o posto-trabalho do cara? O burnout, assim, na verdade, ele vai lá, ele acredita na sua história, mas qual que é? A sua história é verdadeira? Não dá, a gente precisa confrontar as coisas. Até mesmo porque às vezes não é nem que a história não seja verdadeira. Mas, por exemplo, a pessoa, é o que a gente falou, você não deixa os seus problemas fora da empresa quando você entra. E aí junta-se todo o psicoemocional, psicossocial, junto com o trabalho, talvez na cabeça do trabalhador, o ponto de explosão dele é o trabalho. É quando ele está ali que ele fica irritado, que ele fica cansado, que ele fica sobrecarregado, que ele fica exausto. Mas isso não vem dali, vem de todas as outras coisas. Então, na cabeça dele, é um burnout por conta do emprego. Então, quem tem que analisar isso é o médico que conhece tudo. Exatamente. Né? E aí, assim, até a própria norma regulamentadora, ela define, assim, na verdade, o Ministério do Trabalho, que precisa haver uma associação do profissional, do médico do trabalho com a gestão da empresa e o psiquiatra. Então seria um trabalho, uma tríade, precisa todo mundo junto trabalhando. Mas não dá para você dar diagnóstico. Eu tive um problema, a funcionária queria ser demitida, aí ela foi lá no psiquiatra, falou um monte de coisa pro psiquiatra, que o psiquiatra acreditou e deu burnout. Chegou lá na clínica e falei, o atestado você pode tirar, porque ela não tinha. Ela falou, ela mesma disse. E aí, cara, foi uma guerra, né? Nossa. Foi uma guerra. E aí eu liguei pro colega, falei, você tá fazendo besteira, não pode fazer isso daí, porque isso vai acarretar problema para você. Antes de sair quando nós saímos no YouTube, nós começamos a falar de um assunto muito importante, na verdade, né? A questão do burnout, que hoje eu falei que nos anos 2008, 10, 9, 11, a febre de atestados era Larry Dort. Sim. E aí eu perguntei qual é o da moda. Hoje em dia é o burnout, é isso? O burnout hoje é uma das doenças, síndrome, né? O burnout é uma síndrome, né? Que tem gerado aí muita dúvida por parte das empresas, gerado atestados de forma inadequada e tem acontecido bastante. Tem sido um assunto bastante polêmico, viu? E aí o senhor lançou uma polêmica aqui também, né? Na verdade, assim, o burnout, para você definir um burnout, você necessariamente precisa conhecer o ambiente de trabalho que esse colaborador tem. Então, assim, o que a gente percebe? A gente tem visto a emissão de atestados por parte de vários psiquiatras,
definindo o burnout, o CID do burnout, do qual aquilo não é real, porque ele não conhece o posto de trabalho. Né? Então, assim, eu posso realmente ter... Porque o burnout define um esgotamento do profissional. O burnout, assim, ele traz uma série de situações que eu preciso, primeiro, descartar se tem um quadro depressivo, se é um transtorno de ansiedade, se tem um transtorno de ajustamento, de comportamento. Então, quer dizer, eu tenho um monte de outras situações para eliminar primeiro, para depois definir que a pessoa, o colaborador, tenha burnout. Só que, se eu não tiver conhecimento do posto de trabalho, eu não posso fazer. Como é que eu vou definir algo que eu não conheço? Mas a questão do burnout não está envolvida, não está ligada também ao todo da vida do funcionário? E então, aí, por conta disso, que o psiquiatra acaba... Então, mas ele acredita na versão do funcionário. O direito te diz o seguinte: tem a sua verdade e minha verdade é a verdade verdadeira. Então, quando eu vou ao colega e eu começo a dizer aquilo que eu de fato entendo que aconteça, ele está atribuindo aquilo ao trabalho, ou de uma maneira totalmente que tenha realmente fundamento, ou não, porque aquilo é a verdade dele. Agora, qual é a verdade da empresa? Existe realmente aquilo que está sendo colocado? Será que ele não tem alguma situação externa que a hora que ele levar para dentro do trabalho, ele acaba atribuindo aquilo ao trabalho? Eu vou dar um exemplo corriqueiro. Muitas mulheres têm dupla jornada, certo? Então elas trabalham na empresa e trabalham em casa. Às vezes uma atividade da casa que é diferente da empresa causa uma doença osteoarticular. Ela atribui ao trabalho. E está errado. Porque ergonomicamente aquilo não foi definido. Por isso que é importante o laudo ergonômico. Mas, por exemplo... Mas no burnout, desculpa, o burnout é a mesma coisa. Quer dizer, eu posso ter alguma questão pessoal... Gleis, eu cansei de ver mães que têm filhos drogados, mães que apanham, mulheres que apanham, maridos que são alcoolistas, e assim, aquilo gera um transtorno. E a pessoa passa a ter uma questão psíquica de depressão, transtorno de ajustamento. Ao chegar no trabalho é atribuído aquilo. É do trabalho? Não é. Não. Então como é que eu vou definir que burnout é uma doença, é uma síndrome que está ligada ao trabalho, se eu não conheço o posto de trabalho dela? Se eu não conheço quem gere o posto de trabalho dela, que seria as chefias, a direção. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso. Em muitos casos, e pode acontecer, essa que era a minha dúvida, mais ou menos baseado nisso, de não ser gerado pelo trabalho, mas a pessoa está, de fato, em um burnout por conta de todas as coisas que englobam a vida dela. E aí, é justificável, é justo o atestado? A pessoa, assim, na verdade, a pessoa não está no burnout, a pessoa tem tem ou um transtorno de ajustamento, ou uma depressão, transtorno de ansiedade, ela pode ter essas... Então, eu preciso eliminar essas diagnósticos, certo? Para depois definir que é o burnout. Até a gente teve uma situação, e aí, viu, Gleis, isso é a minoria que acontece, mas, por exemplo, eu tive uma situação de uma funcionária que ela queria ser demitida, e aí ela foi a um psiquiatra, falou uma série de coisas em relação à empresa, certo? Que a gente conhece o posto de trabalho, sabe que aquilo não é verdadeiro, né? A hora que o psiquiatra deu, ela foi até a clínica, nós conversamos, falou, olha, isso aqui está inadequado, isso aqui está errado. Então a gente acabou revisando o atestado, né? E eu liguei para o psiquiatra, olha, isso aqui está sendo feito de uma forma inadequada. O psiquiatra não gostou, mas eu falei para ele, o quanto você conhece do posto de trabalho? Então, assim, na verdade, a gente está tomando um cuidado de evitar que esse colega tenha uma sindicância no CRM, porque ele está tratando de algo que não é dele, que ele não conhece. Né? Não é só o psiquiatra, o ortopedista que afirma que você teve uma doença osteoarticular por causa do trabalho, que não conhece o posto de trabalho, ele está dizendo uma inverdade. Então a gente precisa ter critério para isso. A gente precisa tomar cuidado. E no burnout isso tem sido muito comum. O caminho... Qual seria o caminho, então, para isso? O profissional ele acha que pode ser isso, mas ele deve fazer o quê? Eu acho que assim, primeiro, o RH tem uma função de detectar a ocorrência disso. Né? Se há realmente alguma gestão sobre esse funcionário que é inadequada, se esse funcionário tem algum... Porque a chefia desse funcionário já percebe a mudança do estado de humor dele. Então a primeira condição é a quem está próximo, a chefia e os colegas, já começarem a levantar uma situação dessa. Né? Caso isso não seja perceptível, ele vá até um colega, aí tem que trazer para dentro da clínica para a gente poder entender quais são os caminhos e orientar qual a melhor forma de se tratar.
né? Conversar com a chefia, conversar com a direção, conversar com o RH, falar com o colega para ter essa tríade, né? O contato com o colega vai acontecer sempre, né? Porque a gente tem que mudar a forma de lidar com esse funcionário. Então é assim, não é um trabalho isolado, né? É um trabalho que tem que ser feito a várias mãos para que a gente possa realmente identificar aquilo que é de fato real, né? E eu não estou dizendo que não exista burnout, pode sim existir, lógico, mas a gente precisa separar uma coisa da outra e tratar de uma maneira bem objetiva. É essa a condição. Senão, de repente, acaba se tratando, levando por um ponto que não tem nada a ver com aquilo que gente, realmente né? Vocês não têm noção do quanto o Larry Dort foi atribuído de uma maneira, às vezes, tem até nos decretos federais, hoje não se tem mais, quer dizer, isso que eu ia perguntar, cara, não, você tem, só que assim, para você definir que existe uma lesão de esforço repetitivo, você tem todo um critério que foi criado dado a tudo aquilo que aconteceu anterior. Então eu não estou dizendo que você não possa ter, mas tem um critério técnico. Então é assim, e que muitos colegas desconhecem esse critério. Por exemplo, ortopedista não conhece, a maior parte dos ortopedistas não conhece. E eu sei porque eu converso com os colegas. Então, por exemplo, movimentos repetitivos, qual é a definição técnica de movimento? Né? Então você tem que trabalhar o mesmo grupo muscular por 50% mais um para definir que aquilo é. O quanto que o colega sabe que tipo de atividade que ele faz? É o laudo ergonômico que define. Exatamente. Então, quer dizer, essas situações são situações que mudam muito. Né? Só que assim, às vezes o colega não tem conhecimento sobre isso e põe um diagnóstico que está inadequado. E aí cai na justiça do trabalho. Aí o perito fala o seguinte: cadê o laudo ergonômico? Já aconteceu isso comigo. Eu fui fazer perícia, do qual a empresa que eu fui representando não tinha. Cheguei lá, o perito falou: cadê o laudo ergonômico? Eu falei: não tem, a empresa não fez. Eu já perdi na largada. Então o que eu falei para a empresa? Se você não fizer, vai dar problema. Aí a empresa fez, não teve. Eu tive 2 situações posteriores, não foi definido que era quadro degenerativo, que não é ocupacional. Então, quer dizer, e isso são questões importantes, a gente precisa olhar. Né? Agora com o psicossocial, a hora que tiver implantado de forma efetiva e a obrigatoriedade da empresa, vai melhorar essa questão do burnout, vai ser feito o enquadramento. Porque aí você vai ter condição de ter uma pessoa que vai te orientar e saber separar as questões se são realmente verdadeiras ou não. É isso que a gente precisa olhar. Porque isso até para o próprio funcionário é benéfico. Né? Porque você vai achando que você vai tratar uma coisa e de repente é outra. É assim, a gente não pode deixar de olhar que a gente vive uma vida de estresse. Então é assim, a gente tem responsabilidades pessoais, profissionais, educacionais. Tem muita gente que estuda, trabalha, sabe, que tem às vezes dificuldade em casa, problema financeiro, uso de droga, álcool e assim, dependência química com medicamentos que são aí vendidos em farmácia. Então, quer dizer, é uma vida louca. Então a gente precisa saber separar essas coisas e esse discernimento é muito forte. Né? Hoje você vê uma população jovem hoje que ela tem um desprendimento em relação muito diferente do que era da minha geração ou de uma geração de vocês que são mais jovens, né? São pessoas muito mais desprendidas, muito menos compromissadas, né? Então é assim, então a gente precisa ter todo esse olhar. O RH, um bom RH faz isso bem e tem essa compreensão e às vezes ele mesmo já observa e fala para a clínica: ó, o Wagner está com uma dificuldade, não precisa que você me ajude. Ou você procura um apoio médico. Isso é forte. Então isso melhora muito a qualidade, mas precisa ter. Se não tiver, eu vou ter problema. Né? E falando, já entrando nisso, a gente está caminhando para o final. A partir de maio vai entrar essa questão, né? Psicossocial, a partir de maio, passa a ser vistoriado de forma efetiva pelo Ministério do Trabalho. Se qualquer empresário tiver curiosidade, se ele digitar na internet psicossocial, Ministério do Trabalho, vai ter vários artigos do Ministério do Trabalho que tratam a questão do psicossocial, da importância dele. A gente, inclusive, agora, nós vamos fazer um treinamento interno na clínica, porque depois a gente vai fazer um workshop para os empresários sobre psicossocial. Bacana. E a importância dele, porque vai pegar esse tipo de coisa. É igual ao LGPD, todo mundo acha que não vai acontecer nada, até a hora que acontece. Uhum. É igual ao E-Social, que todo mundo achou que não ia ser nada e está fechando o cerco, que vai pegar. Então, quer dizer, a gente precisa ter esse olhar. Nossa, é muita coisa que às vezes o empresário, até o próprio funcionário também desconhece, né? Sim, sim. E assim, a função, a gente quer ser justo. Né? Saúde do trabalhador é prevenção e promoção de saúde. Ninguém quer um funcionário que tenha algum problema no posto de trabalho. Ninguém quer.
né? Agora a gente precisa saber separar aquilo que é de fato causado pelo trabalho ou não, né? Quando não é, de onde que é? Por que o funcionário quer? Ele tem esse problema? Porque ele quer ser demitido? Porque ele está com problema pessoal? Então a gente precisa, e aí o RH é forte. Uma boa gestão sobre isso ajuda bastante. É essa função forte que a gente vê. E esse workshop, senhor, né, eu acho que vai ser muito interessante, que nem os outros que vocês fizeram para a questão do RHs ali, né? E essa questão do psicossocial também já tem mais ou menos uma previsão aí? Não, a gente assim, ó, a gente acha que março seria uma data boa para se fazer. Porque vai ser em maio se eu faço muito antes. Se perde, se eu faço muito próximo, fica. Então a gente pensa numa data em março para se fazer o workshop. Todos os outros que nós fizemos foram muito bons. Assim, a gente teve retornos assim, extremamente importantes, né? Esse do psicossocial a gente tem apostado bastante também, dada essa necessidade que a empresa vai ter que ter esse olhar. Algumas já perceberam que isso é importante e já estão se mobilizando, outras ainda não, né? Principalmente os médios e pequenos acham que é bobagem, até a hora que começar a acontecer, e não é bobagem. E geralmente são os pequenos e os médios que são os mais atrasados ou retardados em fazer os processos? São porque às vezes ele larga na mão do contador, que coitado do contador, tem uma carga que ele não é dele. Você imagina eu ter que cuidar do tributo da clínica, eu não tenho a mínima noção de como que eu vou fazer, cuidar sobre a folha de pagamento, eu não tenho noção sobre isso. É a mesma coisa o contador, ele não tem noção sobre saúde e segurança do trabalho. Ele tem uma noção, mas não conhece de forma para poder agir. Então é assim, quando o pequeno larga na mão desse contador, ele corre o risco que o contador vai ter que buscar alguém que o apoie, né? Então é importante que ele também saiba isso, e a gente quer trazer isso para as pessoas. Esse workshop a gente quer fazer, inclusive, gravar ele e poder disparar isso para os nossos clientes que não vão comparecer, porque a gente sabe, de uma gama que a gente tem, vai 10%, 15%. Né? E os outros 80%, 85%, 90%, como é que fica? Então a gente quer pôr isso de alguma forma para que eles tenham acesso e possam ver. É isso que a gente pretende. Antigamente se faziam cartilhas, né? Hoje você faz hoje vídeos. É vídeo. Hoje é tudo gravado. Hoje é vídeo, e-book, e olha lá, viu, cara? Doutor, para quem tem interesse em estar entrando em contato com vocês na Vértice, como é que faz? Qual que é o caminho? A gente tem o site verticemed.com.br. A gente tem acesso às mídias sociais, nós estamos Instagram, LinkedIn, Facebook, né? A gente tem um e-mail que é o comercial@verticemed.com.br e também o telefone que nunca deixou de existir, que é o 3422-6660. Todos esses são acessos à nossa clínica e a busca por informação que for necessária. Nós estamos lá para ajudar qualquer pessoa que tem necessidade, tem dúvida. Eu faço muito isso com empresas, inclusive que não é cliente nosso. Alexandre, como é que eu procedo dessa forma? Não, isso aqui você tem que fazer desse jeito, né? Para poder orientar, porque a gente sabe que isso depois vai reverter em alguma situação que é inadequada. Vamos orientar. E se ele está buscando pelo menos uma orientação é porque ele realmente quer seguir no caminho correto. Né? Então... Isso é importante, a gente percebe isso. Tem algumas pessoas que buscam, né? Então a gente está lá para orientar, sem dúvida. Isso é forte. Doutor Alexandre Martins, o Alexandre da Vértice, já ficou, né? Já o sobrenome. Né? Alexandre da Vértice. Precisou do Alexandre, você pode ligar pro Daniel Spila, não tô brincando. O pessoal coloca tudo no telefone do Daniel, né? Você viu, né? Percebeu? O Daniel a gente decorou, aí fica mais fácil. Coitado do Daniel Spila, rapaz. O bicho trabalha tanto também. Esse que acho que daqui uns dias ele tá procurando você lá pra você cuidar dele. Ó, cuida de mim aqui, porque Daniel, eu não tô aguentando mais. Ele é dinâmico, né? Nossa Senhora. Sensacional. Ele é sensacional, cara. O cara é 330 na tomada, né? Cara, não sei onde sai tanta energia, né? Queria um pouco da energia do Daniel Spila. Verdade. Mas nós precisamos encerrar aqui em 100,9 a nossa entrevista de hoje com o doutor Alexandre Martins. Doutor, obrigado por participar com a gente mais uma vez. E eu que agradeço o espaço, a oportunidade. A gente está aqui para disseminar informação, conhecimento, demonstrar aquilo que é correto e estou à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado. A gente vai encerrar a edição 4.792 do Jornal da Pan em 100,9, mas vamos continuar com o Dr. Alexandre Martins mais um pouco no YouTube Jovem Pan. Uma ótima segunda-feira para você e continuamos no YouTube. Estamos aqui amanhã de volta. Doutor, é um assunto que ele acaba sendo complexo, né? Porque muita informação, uma gama né? de coisas, né? Gente, ó, a dificuldade que a gente tem porque a gente tem a parte de saúde que você
e você vê a parte de saúde trata os exames ocupacionais, a questão das doenças, vamos chamar da moda, burnout, LER, essas coisas que acontecem. Os afastamentos, afastamento previdenciário ou não, né? Então é assim, então você tem a parte de segurança, que é laudo, medição, ergonomia, treinamentos. Então assim, a gama de coisas é imensa. Por isso que a gente desenvolveu a gestão de afastados, né? Porque ela acaba tendo toda essa condição de atendimento. A gestão de afastados vai tratar essa questão do psicossocial, porque a hora que começa, como ela gera alerta, a hora que começar a pingar atestado que é CDF, a gente já vai gerar o alerta para a empresa. Ó, por que está tendo esse afastamento? Porque um afastamento de CDF não é de afastamento de 2, 3 dias, né? É de 7, 10, 15, 30, 60 dias. Então já vai, empresa, por que tem isso? Qual é o motivo disso? Traz já para poder resolver, que é resolver logo. E às vezes não é nada a ver com a empresa, às vezes é pessoal, né? Não, e tem que olhar, a gente precisa ter esse olhar. Porque depois você precisa estudar, tratar essa pessoa também daquela forma fora da empresa, né? Sim, e aí dá orientação do que fazer, né? Como que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou tomar? É essa que é a ideia. Né? Que o empresário, às vezes, ou ele tem uma noção, né? Porque se ele tem um convênio é mais fácil, né? Ele consegue direcionar um plano assistencial, ele faz isso melhor. Mas se ele não tem e vai cair na rede pública, vai ter dificuldade. Porque é o que eu falei, você tem um atendimento que ele é parcial, porque o funcionário, o cara não consegue entender a atividade do funcionário de forma plena. E aí ele também não busca, porque ele está acumulado de serviço, então ele não consegue sair. Então acaba se criando uma situação que a gente precisa resolver, né? Limpar para poder tomar a decisão melhor. Nossa, sensacional. São muitas coisas que... E, na verdade, não só para o bem do funcionário, mas para o bem da empresa também, né? Eu acho que de tudo, né? É o que eu falei no começo. O empresário tem que estar preocupado em fazer a atividade que é a atividade principal dele, né? Então, é assim, ele precisa estar cuidando da questão que é principal, né? Se ele perde o foco disso, vai ficar louco, porque ele não vai conseguir. Eu lembro que quando eu comecei a atuar, eu tinha uma agência de telemarketing em São Paulo há muitos anos atrás, e aí eu tinha que fazer o PCMSO, né? Então eu não era médico do trabalho, eu tinha uma formação generalista, e aí eu fui querer entender o negócio. Então você vê a dificuldade que tem, e aí eu comecei a ver atestado, eu falava, mas isso aqui não tem fundamento. Era Larry Dort. Na atividade de telemarketing, o que você tem de Larry Dort, cara? Não tem. Né? Então é assim, eu tinha cadeiras ergonômicas, naquela época eu já tinha, eu não tinha quina. Então a gente já tinha luminosidade correta, quer dizer, eu já tinha o atendimento sem ter o conhecimento. Aí a hora que você vai começar a ter o conhecimento, você vai entendendo as coisas, você vai percebendo. E é difícil, porque o cara tem que sair um pouco daquilo que é a atividade principal para poder entender. Porque eu não conhecia as empresas que me atendiam em São Paulo, eu não tinha o conhecimento. E eles também não tinham disponibilidade para ir. Nossa, você entendeu? Então eu falo, não, quando a gente criou a Vértice, eu falei, a gente precisa ter essa disponibilidade. Tem o empresário, conhecer. não, o cara precisa disso, é função nossa, o cara tá me pagando, se eu não for lá e orientar. É a mesma coisa, eu vim fazer um spot aqui com vocês. Cara, o que eu sei? Eu não sei nem ligar o aparelho. Então, se eu não tivesse orientação profissional, eu não consigo pedalar. Nossa, então, é sensacional isso. Tem que ter, é forte. E são coisas básicas, né? Às vezes uma cadeira, o cara sentar ali, né? Às vezes o mousepad faz diferença. Faz a altura da cadeira, a luminosidade, o tipo de mousepad que clima usa, do local, você entendeu? Por exemplo, nossa, tem um monte de coisa. O descanso por pé, exatamente, a altura do monitor, você entendeu? Então, quer dizer, essas coisas, é que assim, quando eu comprei a estrutura que eu tinha, que eram as posições de atendimento, eu já comprei de um grande call center em São Paulo que estava renovando, que já era ergonômico. Então a gente teve essa condição, que eu comprei cadeira e posição de atendimento. O senhor sabe que a minha monografia, o meu TCC de defesa de curso, foi exatamente a altura do olhar do descanso do monitor no funcionário que fica muito tempo em bibliotecas e tudo mais. Então a gente fez um estudo de pesquisa, e aí o nosso TCC, que foi em dupla na época, a gente fez isso, da adequação, que foi em ergonomia, meu TCC, da adequação do monitor para o olho tela da pessoa, para não ter esses problemas. Foi muito legal. Hoje você tem muito problema com o celular, né? O cara pega o celular, fica assim, você tem a cervical, e o cara não põe o celular aqui, né? Ele põe embaixo. Então, essa é uma condição, é uma doença nova, né? Você vê, tem, às vezes, o próprio clique, a questão da digitação, que é da geração. Sabe?
Vai ver eles digitarem. É um negócio da raiva. Eu vejo meus meninos lá, eu falo pra eles, parece que estão convulsionando, que negócio impressionante, gente. Minha mãe falava que você nem olha pra digitar, não olha. Então, você vê, mas a condição deles, você pega eu tenho um de 19 de 23, eu falo pra gente, do céu, e a geração deles inteira assim. Então é muito diferente. Mas é isso, doutor Alexandre Martins, diretor da Vertis, hoje com a gente. A gente precisa encerrar também aqui no YouTube Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês, viu? Até a próxima. Jornal da